Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É com muita alegria que aqui estamos para dar início ao 16º Congresso Jean Batista Rustem, que seria realizado presencialmente na cidade de Franca, mas que fomos, em virtude da pandemia, obrigados a transferir para virtualmente, através do nosso querido IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Aqui estamos para dar início às atividades do Congresso, em homenagem a esse espírito missionário que veio trazer o esclarecimento que faltava a respeito da mensagem de Jesus, analisando item por item da obra escrita pelo mestre, ou melhor, vivida pelo mestre e escrita pelos evangelistas, e que, assistindo a médium Emílio Collignon, trouxeram a obra maravilhosa chamada Os Quatro Evangelhos, ou a revelação do cristianismo, que é o propósito dos Espíritos quando escreveram essa obra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo a colaboração do IBS, que nos franqueou a possibilidade de fazer o congresso virtualmente, e transferindo já a realização do congresso material para o ano que vem aqui mesmo em Franca, nós queremos fazer a prece que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Podemos dizer que está aberto, então, o Congresso Virtual, 16º Congresso Jean Batista Rustem. E queremos dizer que vamos iniciá-lo com a palestra a seguir do Dr. Maurício Neiva Crispim. Muito obrigado. Meus amigos, boa noite. É uma alegria estar com vocês mais uma vez em mais um congresso. Dessa vez não foi possível nos reunirmos como faríamos em Franca para a realização do 16º Congresso Rustem. Mas nós vamos aproveitar porque não perdemos tempo, né? E estaremos juntos agora online. Começamos hoje e amanhã teremos também Julinho, Jorge, Rodrigo, dando continuidade ao nosso congresso. Então vamos lá ao tema que me compete. O tema é Ação Espírita Universal. Nós já falamos de várias vezes sobre esse assunto de diferentes maneiras. Hoje nós queremos fazer com que essa ação se torne mais palpável para todos nós. O Rustem aborda isso nos 4 volumes, principalmente no primeiro e nos outros, que ele sempre vai falar a respeito da ação dos Espíritos Santos, da ação dos Espíritos Benévolos, dos Espíritos Protetores, e sempre vai falar dos Espíritos que nos conduzem no campo da evolução. E a nossa visão foi mostrar isso de uma maneira mais palpável, à nossa compreensão e ao nosso entendimento. Então nós vamos seguir da maneira que a gente sempre faz, aproveitando aqui o nosso ambiente. É o mesmo ambiente que nós estamos já há alguns meses, né? Falando, que é aqui da minha casa. Nós montamos uma unidade, o Rodrigo está aqui conosco e também vai estar nas nossas palestras, como eu lhe falei. E a ideia é transmitir um estudo que seja simples, mas ao mesmo tempo efetivo em traduzir o pensamento de Rustem. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de falar a respeito de uma nota de esclarecimento, né? Porque todas as vezes que eu falo em Rustem, eu sempre vou e faço uma união com o balde e sempre destaco a parte científica daquilo que o Rustem nos fala. E hoje não vai ser diferente. E quero mostrar também por que nós estamos fazendo assim. Vamos lá? Olha o que Rustem fala no tomo 1 dos seus 4 evangelhos, né? Os Espíritos
falam através do trabalho que o Rustem fez. Ó homens bem-amados nossos, cuja felicidade desejamos, não vos deixei arrastar pelo orgulho, vosso inimigo encarniçado que queremos destruir, demônio que vos subjuga. Não rejeiteis sem exame essa revelação de vossa origem infinita. Não digais que ela vos rebaixa. Reconhecei, ao contrário, que vos engrandece, permitindo-vos entrever a imensidade do vosso Criador. Olha, então uma obra de revelação é uma obra de amor. Nós perdemos um tempo imenso em discussões superficiais e fúteis, em vez de aproveitar todo o ensino que ela nos traz. É uma obra imensa. Em cada trecho dá para você tirar uma série de conclusões e fazer ligações com tantos outros campos do conhecimento humano. Então a perda de tempo, quando na verdade é um oferecimento de almas generosas e boas ao nosso crescimento espiritual. E é isso que nós vamos ver no nosso congresso mais uma vez, o 16º. Quer dizer, estamos aí há tanto tempo falando sem contar todo o trabalho dos pioneiros em relação à obra de Rustem, né? Dos grandes trabalhadores, porque nós só estamos dando sequência àquilo que esses trabalhadores já vêm fazendo há décadas, mesmo quando desencarnado, continuando o trabalho de esclarecimento humano. Além disso, ele fala o seguinte, olha, ela é apenas um introito, destinada a preparar a unidade de crença entre os homens. Olha, então a obra toda de Rustem é uma introdução para a unidade das crenças, dentro do mesmo elemento do qual veio trabalhar mais tarde o Balde, a unidade das crenças. É o oferecer ao homem, não mais considerando ele em relação a esta ou aquela religião, mas entre o justo e o não justo, o conhecimento superior da vida. E dentro desse sentido, o próprio Rustem fala na sua obra: a vós, pioneiros do trabalho, cabe a tarefa de preparar os caminhos, enquanto esperais que aquele que há de vir para traçar o roteiro comece a sua obra. Ora, esse é exatamente, na nossa opinião, e a opinião de alguns outros estudiosos, a figura de Ubaldi, aquele que há de vir. Inclusive é através da mensagem de Pedro que Rustem fica sabendo do trabalho que teria de realizar e, ao mesmo tempo, é através de uma mensagem que confirma a data da sua publicação. Então, é por isso que eu sempre uno o conhecimento que os 4 evangelhos traz ao campo da ciência e sempre uno esse conhecimento ao campo de Ubaldi. Por quê? Porque um complementa o outro e tem o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma continuidade. Não são idênticos e nem iguais, mas são complementares e uma complementabilidade exultante. Então vamos ver lá um pouquinho sobre as leis do universo agora. As leis do universo, vamos estudar um pouquinho sobre elas. Olha o que os 4 evangelhos nos diz. Tudo na grande unidade da criação nasce, existe, vive, funciona, morre e renasce para a harmonia do universo, sobre a ação espírita universal, que à sua vez, se exerce pela vontade de Deus e segundo as leis naturais e imutáveis, que Ele estabeleceu desde toda a eternidade, mediante as aplicações e apropriações dessas leis. Ora, então nós vamos ver que a ação dos espíritos, ou seja, aquilo que ele chama de ação dos espíritas universais, ou seja, em todo o universo, ela segue a ordem divina. Então, na verdade, os espíritos não criam essa ordem e nem criam esta lei. Eles apenas adaptam essa lei a cada campo onde os espíritos vivem. Então, eles são verdadeiros transformadores psíquicos, né? Desde o processo da lei de Deus até nós. Você imagina nós, vamos pegar nós aqui no planeta Terra, um planeta de expiação e prova, que é a menor parte que existe no universo. Se nós não tivéssemos pessoas que pudessem traduzir para nós, no campo da revelação, no estudo, na razão, no conhecimento, as visões dessa lei.
seja ele cientista, seja ele poeta, seja ele inspirado, seja ele religioso, seja ele teólogo. É graças à tradução, ao nível de nossa compreensão, que nós começamos a entender um pouco da lei divina. Agora, essa lei, se ela já é imutável, ela se traduz dentro das leis que a própria ciência estuda. Se elas não fossem adaptadas à nossa visão, ao nosso conhecimento, à nossa percepção, como nós poderíamos chegar à compreensão delas e deixar com que ela exercesse sobre nós a influência salutar e nos tornasse consciente, que é a faculdade mais preciosa da nossa alma? Então nós temos de ter os espíritos, não que eles criam as leis. É muito comum as pessoas falarem da ação dos espíritos como se estivesse criando alguma coisa. Não, os espíritos estão obedecendo às leis pré-existentes e cuidando e velando em relação a nós, principalmente, a fim de que essas leis tornem-se compreensíveis e possam agir na nossa vida com a clareza devida e com a justiça dentro daquilo que se faz necessário. Então eles traduzem como se fossem transformadores, desde os grandes espíritos, desde os espíritos puros, desde os espíritos crísticos, até nós, mentes ainda muito acanhadas no processo de evolução. E dentro desse campo, então, nós podemos estudar sobre o acaso. Então, é muito comum hoje em dia a ciência e alguns cientistas falar a respeito do acaso, como se tudo não passasse de uma lei, de um acaso dentro da lei que são estabelecidas no fenômeno. Mas o gozado é que eles usam inclusive o princípio da incerteza para mostrar que o acaso está presente em tudo. Mas o princípio da certeza se baseia numa lei de probabilidade e se baseia numa lei de possibilidade. Então não é um acaso no sentido do termo como nós muitas vezes concebemos. É o acaso que exprime uma lei, porque exprime a lei de probabilidade, exprime a lei de possibilidade. E essa lei é muito mais a expressão de uma liberdade do que um acaso. E Rustem já dizia, desde 1865, desde a época que essa mensagem foi plasmada nas edições, olha o que ele fala aqui, olha que interessante. As palavras humanas, acaso e milagre, não têm para Deus sentido. Deveis considerá-las apenas como exprimindo a ignorância dos homens quanto à verdadeira causa dos fenômenos e dos fatos, devido sempre a uma aplicação das leis universais, naturais e imutáveis, a ação dessas leis ou a apropriação delas aos diversos planetas sobre a ação espírita. Olha o que ele diz aqui, ó. Naturais e imutáveis, e a ação dessas leis ou a apropriação delas aos diversos planetas sobre a ação espírita. Ou seja, conforme a definição de cada planeta, conforme a evolução daqueles que ali vivem ou que ali vai viver, ela expressa uma das possibilidades da lei divina. Então, uma das coisas que nós temos de entender já aqui na origem, no nosso bate-papo inicial, que a lei divina expressa possibilidades infinitas. A gente tem uma ideia de quando fala a ordem divina é como se fosse um padrão unitário, que todos nós temos de seguir, porque só tem aquilo. Não, a ordem divina significa possibilidades infinitas. Dentro dessa possibilidade infinita, cada ser tem probabilidade dentro de sua ação de liberdade e determinismo, entendendo sempre aquilo que eu sempre falo, que determinismo é apenas a liberdade gasta. Se nós entendermos assim, não existe espaço para milagre e acaso. Porque, na verdade, qualquer lei divina expressa uma possibilidade. Nós que não temos o entendimento para explicar aquela possibilidade, que através do tempo acaba sendo explicada pela própria existência da vida e pela ação espírita universal. E por isso, nós colocamos a palavra acaso e colocamos a palavra milagre. Não, nenhum nem outro existe dentro do processo da lei divina. E muitas vezes nós vemos essa lei só como lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é uma das leis que rege todo o sistema em que Deus se manifesta a nós e que essa manifestação chega até nós através da ação espírita universal. Então nós precisamos perder essa mania de achar que tudo é a causa e efeito. Não,
Causa e efeito é uma das possibilidades, é uma dessas leis, que rege principalmente mundos primitivos como o nosso. Agora, em mundos mais elevados, não tem nem sentido falar em lei de causa e efeito. E diante de certas possibilidades, essa lei também desaparece. Então ela existe causa e efeito aqui, entre nós. Por quê? Porque ainda estamos dentro de um nível de compreensão em que essa lei é o principal elemento, o nosso fiel da balança, porque ainda vivemos no campo da força e da astúcia. Então, naturalmente, nós vamos ter de ter a lei de causa e efeito agindo sobre nós. Continuemos. Não há sobrenatural. Na ordem física, tudo se passa sempre conformemente à vontade do Senhor, sobre a ação espírita, segundo leis naturais e imutáveis e pela execução delas. Olha, vamos lá de novo, não tem sobrenatural, não tem acaso e não tem milagre. O que nós temos são leis. Essas leis exprimem possibilidades infinitas. E essas possibilidades infinitas são adaptadas ao conjunto de seres que vivem em cada região do planeta, sabendo de antemão que em qualquer mundo planetário sempre vamos encontrar vida, seja ela vida da maneira como nós a temos, seja vida de outra forma, conforme nos assegura todas as revelações espíritas. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente. E principalmente achar que tudo é causa e efeito. Não, tudo é causa e efeito dentro das injunções das nossas vidas. Dentro da nossa linha de evolução espaço-tempo. Não causa e efeito como a lei máxima, como a lei angular de todo o universo. De forma nenhuma. Porque a lei angular de todo o universo é a ordem, a bondade e o amor divino. E a ordem, bondade e amor divino se expressa através de possibilidades infinitas. Vamos continuar. Aí nós trazemos o Baldi para o nosso bate-papo e o Baldi fala o seguinte: a teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Num sistema dessa natureza não pode haver lugar para o acaso. O Baldi vai mais, né? Ou seja, o universo é um organismo. O que é um universo ou organismo? Então vamos pegar o nosso organismo, por exemplo. Ele é composto aí de trilhões e trilhões de células. É composto de quadrilhões e quadrilhões de átomos. E tudo isso funciona dentro de um campo de harmonia. Ou seja, o nosso organismo é um sistema articulado em todas as suas peças. Não tem como separar uma parte sem que você implique no todo. Então o todo e a parte estão interconectados, estão interligados dentro da junção de complementabilidade. Ora, complementabilidade antagônica, como sistema simpático e parasimpático, ora, como complementabilidade harmônica. Ok? Sendo assim, esse organismo é da mesma maneira o universo. O universo é composto de bilhões, de bilhões, de bilhões, de bilhões de galáxias. Quer dizer, só no nosso universo estima-se que nós temos aí quadrilhões de quadrilhões de galáxias só no nosso meio. E só de universo, como eu já falei várias vezes, dentro de uma compreensão de não repetição, nós podemos ter em termos de multi-universo ou de metaverso 10 elevado a 500. Ora, imagina a quantidade de mundos, de vida, de seres, de espíritos que essa lei divina rege. Então a lei universal, ela não tem possibilidade de haver acaso, não tem possibilidade de haver milagre, não tem possibilidade de haver erro. O erro está no homem e nunca na lei. E essa lei ainda tem zeladores dessa lei, né? Elementos que zelam pela lei, para nos auxiliar dentro do processo evolutivo, que é a ação espírita universal. Mas tudo é traduzido em lei. O que a ciência estuda é lei. Então ela está estudando as leis divinas. Logicamente que a ciência ainda está perdida apenas no mundo material, no mundo das partículas, no mundo das interligações entre as partículas.
Mas como nós sabemos que o universo é feito de um tipo único que se repete em várias dimensões, então nós podemos pegar determinadas leis da ciência e trazer como processo de comparação e entendimento para as questões da consciência e do espírito. O grande erro que nós cometemos é pegar essas leis e fazer traduções ipsiliter, né? Ou seja, eu pego lá e trago aqui para a consciência e aplico da mesma maneira, sem que nenhum trabalho científico ainda foi desenvolvido dentro desse campo que justificasse a aplicação da lei e a afirmação dessa lei na vida consciencial. O que nós podemos é fazer comparação, o que nós podemos é fazer ilações, o que nós podemos é tirar dessa lei um conteúdo superior por compreender que o universo é feito de um tipo único. Logicamente que aquilo que ocorre com a partícula também está expressado dentro da consciência. Mas isso é um complemento e uma visão que nós vamos tendo conforme as revelações vão nos chegando, sem que a gente tenha isso dentro de um conjunto de conceitos aplicados e comprovados. Isso somente o tempo poderá realizar. Muito bem, continuemos. Olha aqui que o Rustem nos diz. Considerai com mais elevação a grandeza do vosso Criador, reinando sobre todos os universos. Olha que interessante. Já mostrei isso algumas vezes anterior. Reinando sobre todos os universos. Nós estamos em 1865, na nossa primeira obra publicada. Ele diz todos os universos, ele não diz um universo. Então a teoria que só vai surgir mais tarde, é uma teoria aí do século XX, vindo para o século XXI, é que chegou à compreensão que provavelmente, não tem nenhuma comprovação ainda, nós estamos cercados por outros universos, principalmente a teoria M, né? Então, esses universos, ele já diz, não está dizendo só mundo, ele diz universo. Olha o que ele diz aqui, reinando sobre todos os universos, iluminando todas as trevas. A influência que o Senhor exerce é uma influência superior, dirigente e governativa. Ela deixa que useis com plena liberdade o vosso livre-arbítrio, em meio das diversas influências físicas e espirituais que vos rodeiam, e sob o império das leis gerais, naturais e imutáveis, que a sabedoria estabeleceu desde toda a eternidade. Então presta atenção aqui, dentro dessas leis, a variável mais importante dessa lei é o amor. E o amor oferece ao ser a liberdade plena. Então, nós somos cercados de leis por todos os lados. Essas leis exprimindo amor e bondade. E é por isso que o nosso livre-arbítrio é respeitável. E nós somos livres para fazer o movimento. Lembrando que esse movimento, ao ser feito, vai nos prender ou vai nos libertar. Mas nós somos os construtores do nosso destino em qualquer época, em qualquer momento do nosso processo evolutivo ou do nosso processo de vida como espírito. Vamos lá. Aí o Baldi fala o seguinte: aqui devemos lembrar alguns conceitos já expostos. Comecemos por Deus. Se bem que seja impossível definir o infinito, e na sua essência ele permanecerá para nós um superconcebível, a sua lei que o exprime e que nós vemos funcionar a cada passo em todos os fenômenos, diz-nos claro que ele é ordem, justiça, bondade, amor. Vamos lá de novo? Que ele é ordem, justiça, bondade e amor. Ora, e é por isso que o amor resume todas as leis e todos os profetas. Se é amor, é liberdade. Se é liberdade, é ordem. Se é amor, liberdade e ordem, consequentemente é justiça. E se é justiça, ela é também misericórdia. Então, através da dedução dessas leis, mas a primeira lei é o amor, consequentemente a liberdade. E esse amor e liberdade expressa a ordem. Então, todas as leis universais, a ordem está presente. E não é ordem de um único padrão, como eu acabei de falar, mas uma ordem de infinitas possibilidades. É preciso a gente começar a pensar nisso.
O universo é feito de infinitas possibilidades. A própria lei de causa e efeito não é uma lei só, um padrão só. Dentro dela nós temos várias e várias variáveis e várias possibilidades. Então o que o universo mais tem é possibilidades. E essas possibilidades se transformam em probabilidade na hora que a gente faz o uso, seja pela nossa vontade, seja pelo sentimento, pelo pensamento, pela palavra, pelo ato ou pelo hábito, dessas forças. Aí eu transformo possibilidade em probabilidade. E essas probabilidades vão ampliar ou vão diminuir conforme os ângulos que eu estabelecer do meu livre-arbítrio e do determinismo. Mas dentro de uma lei amorosa, uma lei de liberdade plena, uma lei vasta de amor, de bondade e, sobretudo, de ordem. Se a gente compreender assim, nós começaremos a entender, inclusive, as descobertas. Porque a ciência está descobrindo que no mundo dos átomos, por exemplo, não é mais lei de causa e efeito. No mundo dos átomos é a lei de probabilidades associadas. Ou a lei de possibilidades associadas. Ué, então muda muito. Por quê? Porque a liberdade está em todo o universo. Nós podemos dizer que a liberdade começa no espaço-tempo e vai até a mais pura de todas as consciências. É a liberdade que expressa a possibilidade dentro de um campo de amor, bondade e ordem. Muito bem, continuamos. Então, olhemos aqui essa passagem. Na verdade, queiramos ou não, Deus está realmente presente em toda parte, a todo instante. O Balde falando. Esta é a potência interior que rege a vida e as coisas. E se ela cessasse, tudo desapareceria subitamente. Todos podem dizer, ela está presente no meu organismo, pois regula seu desenvolvimento e suas funções, que não são, por certo, produtos do meu querer e da minha consciência. Está presente no desenrolar do meu destino, cujos acontecimentos coordena para um fim, ainda que eu ignore em particular. Ele está presente no encadeamento da história, cujos eventos guia para contínuas superações, fazendo o homem progredir segundo a lei da evolução. Está presente no ritmo que caracteriza e define todos os fenômenos do mundo físico, do mundo moral, fazendo do universo uma sinfonia. Olha onde está presente essa lei. Ou seja, ela é onipresente, ela é oniabarcante. Ela está presente em nós. Por isso que o Balde fala, lei, vida e Deus é a mesma coisa. Então a vida é a maior das expressões divinas. Por isso que ele fala que está no organismo, regulando o destino, regulando o universo. Ela é intrínseca a todos os fenômenos da existência. Ela é intrínseca a todos os seres. Elas já existem em nós. Ela está em nós e é uma força viva. Não é uma força de ontem, nem do presente, nem do futuro. É uma força do agora, do eterno agora. E se nós entendemos isso, ela então, ao falar conosco, no sentido de mediar a função entre o Filho e o Pai, essa lei se expressa dentro dos fenômenos. E essa ação espírita universal faz uma espécie de mediador ou de tradutor dessa lei para o nível da nossa consciência. Expressando mais uma vez a bondade divina. E olha que interessante. Se nós pegarmos aqui, né, a órbita de um planeta em torno do Sol e da Lua em torno do planeta aí, como acontece aqui na Terra, dentro do espaço e tempo deformado, né? Essa imagem é muito legal. Olha o que o Balde diz. A trajetória das nossas vidas, destino, se movem com a mesma ordem que as planetárias estelares, seguindo percursos exatos, calculáveis
e previsíveis. A presença dessa ordem torna possível calcular com antecedência tanto o percurso de uma órbita planetária como de um destino, incluindo os acontecimentos que ele contém. Olha, quem segue, por exemplo, a TV Ibis, viu lá o curso trajetória, que nós calculamos a trajetória dos ciclos nossos, dos ciclos terrenos, dos ciclos da nossa vida e dos ciclos futuros. Para mostrar que essa lei que o Baldi expressa aqui, através da tradução, né, da lei divina, está corretíssima. Então a mesma lei que rege os destinos é a mesma lei que rege os astros, é a mesma lei que rege o universo, é a mesma lei que rege todos os espíritos. E está presente em tudo. E graças ao princípio de amor, liberdade, ordem, justiça e misericórdia, você pode estendê-la em todas as direções, em todos os rumos, de todas as formas. Então vamos lá, mais uma vez isso aqui, ó. Então, assim como eu posso calcular, né, a trajetória de um astro em torno de outro, de uma órbita, e as diferentes causas da órbita, eu posso calcular a trajetória dos atos e das minhas ações, certo? Então, tudo aquilo que eu faço. Por quê? Porque existe uma lei universal e essa lei tem como nos princípios fundamentais a ordem. Por isso que eu posso definir uma órbita, por isso que eu posso estudar um fenômeno universal, e esse mesmo princípio me ajuda a estudar minhas trajetórias, as minhas ações, os meus atos e minhas escolhas. E posso calcular num gráfico, como nós já mostramos, né, através do nosso estudo, exatamente essa trajetória. Então vamos recordar um pouco agora todas essas leis, para a gente entender a lei divina dentro de determinados princípios em que nós conseguimos entendê-la numa amplitude maior. Inclusive, nós já estudamos isso aqui várias vezes, mas como o Baldi diz, né, o conhecimento é uma espiral. Nós voltamos nele, vamos de novo e sempre acrescentando mais alguma coisa para que a nossa compreensão cada vez se aclare mais. Então vamos lá estudar as leis universais? Então a primeira lei é a lei da ordem. Lembra, eu gostaria muito que ninguém esquecesse disso. Essa ordem exprime possibilidades infinitas. Depois dessa ordem, abarca e exprime a ordem da interconexidade. Hoje em dia, cada vez mais a ciência prova que os fenômenos dentro do mundo atômico, subatômico e dentro do campo do universo estão todos interconectados, né? E essa interconexão, ela ocorre dentro do campo da mente, dentro do campo da consciência e dentro do campo dos seres. Então, está tudo interconectado. Se você pegar, por exemplo, as partículas do nosso corpo, elas são as mesmas partículas que foram engendradas lá na síntese provocada dentro das galáxias. Ora, essas partículas estão todas juntas, estão dentro do mesmo campo de emaranhamento, estão entrelaçadas, porque todas vieram da formação lá do Big Bang. Ora, então significa que a nível corporal todos nós estamos interligados. Agora, os espíritos dizem que nós estamos interligados pelo campo mental e sentimental e também pelo campo da consciência. Então o universo inteiro é interconectado, o universo inteiro. E essa interconexão, ela está dentro de um campo de ordem de possibilidades infinitas. Depois da interconexão, nós temos então a complementabilidade. E essa lei de complementabilidade nós não podemos esquecer. É uma lei de complementabilidade antagônica e harmônica, mas sempre complementar. Depois, nós temos a lei da sincronicidade. Sincronicidade não é causa e efeito, são dois fenômenos interligados, sem que um seja causa e efeito do outro, mas interconectados dentro de um mesmo campo de princípio de tempo e de espaço. Depois disso, nós temos a lei da retidão, que também é uma lei. Tanto é verdade que Jesus fala, procurai entrar pelo caminho estreito. Esse caminho estreito expressa uma lei, retidão, porque é largo o caminho da perdição.
ou seja, outra lei, que é o uso inadequado do livre-arbítrio. Mas lembra, a retidão exprime ordem, que é a ordem maior, que é o plano maior, que dirige todos os anteriores. Então, consequentemente, a retidão também é integrada de possibilidades infinitas. E depois, nós chegamos na lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, nós conhecemos bem. Vocês estão vendo aí essas imagens foi o nosso amigo Alexandre, do Grupo Ramatiz e do Ibis, que nos ofertou. Então nós queremos agradecê-lo, são imagens que nos ajudam a compreender melhor, né, todo esse princípio que a gente tem falado aí durante anos e estamos aqui hoje confirmando mais uma vez. Então, olha lá como é que esse processo se dá. Ele se dá assim, gente, ó. Ó como é que ele se dá, ó. Um campo maior de lei envolve o menor. Então significa que lei de causa e efeito expressa interconexidade, expressa a ordem, expressa complementabilidade, expressa a retidão. Então aquela que está mais embaixo expressa todas as demais. Vamos voltar lá para que ninguém tenha dúvida? Vamos voltar lá. Então vamos lá, voltar. Ó. Então a ordem embarca todas as que estão embaixo. A interconexidade, todas que estão abaixo dela. A complementabilidade, todas que estão abaixo dela. Então a causa e efeito que está aqui, ó, ela expressa retidão, ela expressa sincronicidade, ela expressa complementabilidade, ela expressa interconexidade e expressa possibilidades infinitas. E quando a gente raciocina em lei de causa e efeito, a gente fala A igual a B, portanto B igual a A. Não. Porque existem possibilidades infinitas. A gente tem de entender isso. Não é um mecanismo no sentido exato. Muitas vezes quando estuda a lei causa e efeito e mostra o caminho, o processo exato, está mostrando o campo da justiça. Mas tem o campo da misericórdia. Tem o campo das intercessões, né, que vem pela misericórdia. Tem um campo da complementabilidade. Existem tantos elementos que pesam nesse jogo de causa e efeito que a gente muitas vezes acha que é assim, né? Certinho. Fez isso, aconteceu isso. Não. Isso é uma possibilidade. Não significa única possibilidade. Agora, isso também não quer dizer que isso inverte a lei. Ou a lei de causa e efeito não existe. Não. Ela existe e está aí, é uma das leis, mas ela expressa também retidão, sincronicidade, complementabilidade, interconexidade, ordem e possibilidades infinitas. Se a gente entender assim, nós vamos entender melhor essa lei de causa e efeito. Vamos entender que alguns estudos que a gente faz de determinados atos e as suas consequências é uma possibilidade, não significa que realmente é aquilo. Como hoje começa a ser expresso no princípio da incerteza do Heisenberg, né? Ou seja, nunca ocorre uma possibilidade 100%. E quanto mais você define uma das possibilidades, por exemplo, vamos pegar as possibilidades complementares, como a posição e a velocidade. Então, se você definir de maneira bem clara e eficiente a velocidade, você vai ficar com a posição indefinida. Então não tem como de você definir com 100% de precisão a posição e a velocidade ao mesmo tempo, porque elas são variáveis complementares. Então lembra disso, a mesma coisa em relação à lei de causa e efeito. Eu posso definir alguma parte do fenômeno, vamos supor que eu escolho o fenômeno em relação ao indivíduo que comete o ato. Muito bem. Eu posso fazer um estudo, mas nesse momento você não define muito bem as consequências em relação ao indivíduo que sofreu. Isso é importantíssimo a gente entender, que são coisas finas da ordem, coisas da sintonia da ordem, que não é tão prático como a gente vê muitas vezes as pessoas falando. Nós mesmo falamos, fazemos uma análise para poder mostrar a contingência do processo, mas devemos lembrar que a lei de cima rege toda a lei de baixo, e a lei de baixo contém todos os processos de cada camada evolutiva. Então vamos voltar no nosso quadro aqui agora, só para a gente poder entender. Ó. Existe uma hierarquia entre esses campos, e essa hierarquia desse campo engloba e envolve, e cada lei expressa aquela que está acima dela.
ok? E a lei maior envolve todas. Por isso que Jesus foi capaz de falar assim, olha, vamos pegar todas as leis que vocês não entendem ainda, porque em cada um habita dentro de um campo mais vasto, né, de evolução, e vamos resumir. Então, tudo que resume, todas as leis do profeta resume no amor. Ok? Então aí dá para a gente entender que isso é um processo hierarquicamente constituído. Agora, por que a gente não vê? Se embarca tudo. Se essa lei está dentro de nós, se essa lei está dentro da nossa alma, por que a gente não vê? Vamos lá? Olha, por que a gente não vê? Uma lei que envolve tudo, que está dentro de nós, por que nós não conseguimos perceber? Só vamos perceber na hora que nós estamos na dor. Ou quando a gente está na alegria, a gente agradece a Deus. Oh Deus, que bom. Passou a alegria. Por que nós não percebemos? É simples. Porque nós ainda estamos, né, dentro da lei da força e da astúcia. Então nós estamos nessa lei, que é uma lei bem menor. Uma lei que está até fora. Toda vez que nós mostramos esse quadro anterior, nós colocamos fora do quadro abaixo da causa e efeito, mas fora desse quadro. Ainda estamos na lei e na astúcia. Como nosso companheirinho aqui, né? Quer fazer determinados atos, quer realizar determinadas ações e quer que dê certo sem ter nenhum conhecimento da lei e sem entender nenhum processo dela. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas? Pode cobrir aqui, meu filho, para deixar o coisa ali. Isso. Quantas vezes nós agimos como esse amigo? Concluímos determinadas visões, concluímos determinados conteúdos, concluímos determinadas ações, coordenamos determinados elementos para que dê resultados tais. E ele dá resultados longe desse processo. E a gente não percebe, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dentro da lei da força e da astúcia. Então não conhecemos o fenômeno. Não dilatamos a nossa consciência, mas se a gente dilatar, não só podemos compreender a lei que está escrita em todos os fenômenos, como teremos auxílio daqueles que nos dirigem dentro desse processo de encadeamento de transformadores psíquicos que nós estamos envolvidos pela ação espírito universal. Isso então nos leva àquilo que nós já estudamos tantas vezes, né? E aqui o gráfico do determinismo e liberdade, os nossos ângulos, que nós estudamos isso muito, né? E o processo de ida e volta desse fenômeno. Lembrando que esse fenômeno não é A igual a B por causa dos processos das possibilidades infinitas e que você não define com precisão o processo em todas as suas nuances, ok? Mas está aí para a gente compreender e para a gente guardar por que razão a gente não percebe. Porque nós estamos fora, nós não temos percepção, porque estamos presos a um campo de astúcia e de força. E esse campo de astúcia ainda assim, nós queremos ganhar o céu com força, então é verdade que até o Cristo falou isso, né? De hoje em diante não mais será assim, e queremos ganhar na astúcia. Mas, por isso nós não percebemos. Queremos ser astutos até com Deus. Muito bem. Mas você fala assim, nossa, mas a ciência ainda está presa em muitos conceitos do acaso. Então, a ciência ainda tem muitos cientistas que estão presos a esse conceito e muita gente que está presa a ela. Ora, mas isso é alguma parte da ciência, porque tem uns que já estão acordando para essa visão. Eu trouxe aqui um exemplo, né? George Chapac, no livro dele, Que Todos se Tornem Profetas, é um ganhador de prêmio Nobel. E ganhou esse prêmio trabalhando lá no CERN, né? Agora olha que interessante, olha o que ele nos diz nesse livro. Todos esses fenômenos estranhos poderiam continuar incompreensíveis, inapreciáveis e tão infinitamente misteriosos quanto os infinitos cujas marcas carregam. Mas não é o que acontece em absoluto. Pelo contrário, por toda parte são descobertas leis. Leis quase inacreditáveis em suas profundidades e sutilezas. Olha, nós estamos ouvindo um cientista, ganhador de prêmio Nobel, dizendo que por toda parte nós descobrimos leis. E essas leis, olha o que ele diz assim, ó, as descobertas dessas leis são quase inacreditáveis em sua profundidade e sutileza. Ou seja, o que a ciência está descobrindo são leis.
E essas leis, à medida que a ciência vai descobrindo, nada mais é do que as leis que expressam a lei divina nesse nível de partícula, nesse nível de superpartícula, nesse nível de espaço-tempo, no nível do universo. E o universo material. Mas o que se descobre é leis. É isso que Rustem está falando. É isso que o Baude está falando. A lei que rege tudo. E a lei que eu chamo de acaso, nada mais é do que uma lei de possibilidades e de probabilidades. E não acaso no sentido do nada, não acaso no sentido de uma ocorrência fortuita. Da mesma forma, aqueles que acreditam em milagres fazem o quê? Pega o acaso e joga no milagre. Só transfere de um campo para outro. Mas não existe nenhum dos dois. O que existe são leis, leis, leis. E essas leis ainda recebem a contribuição para cada nível de inteligência e para cada mundo das ações espíritas universais. Mas está aí um cientista dizendo sobre isso. Vamos ver o que ele diz mais. E o mais espantoso talvez seja a sua universalidade, pois sua ação estende-se a todo o universo e ao mesmo tempo aos menores recantos do átomo. Olha só que interessante. Então, na verdade, que o Baude chega a dizer, né? Se não for universal, não é lei. Rustem fala a mesma coisa. São leis universais de todos os universos. Olha o Rustem falando lá. Imutáveis, infinitas. Leis, é isso que a ciência expressa. E leis que vão desde o átomo até a mais profunda consciência. É uma pena que a ciência, no seu cômputo geral, ainda não está no campo dessa pesquisa. Mas existe muita gente inteligente fazendo trabalhos no campo da mente, no campo da consciência, no campo do espírito. E provas irrefutáveis já existem aí por todos os campos. Mas leis. Vamos ver, continuando o estudo que ele nos fala. Olha só que interessantíssima essa daqui, ó. Ela contém toda a criação em potencial. Assim, houve um tempo outrora, bem outrora mesmo, ou seja, pouco menos de 1 milhão de anos depois do nascimento do universo, que só existiam matéria e luz, uniformemente repartidas, como espécie de mar primitivo que ocupava todo o espaço. Não havia estrelas, planetas, nem mesmo átomos ou núcleos, algo interessante, como as do carbono ou do oxigênio. Elas guardavam em estado potencial todas as suas consequências que seriam desenroladas pelo tempo. É assim que o tempo revela as consequências da lei, como a flor e o fruto, guardados em potencial na semente. Olha que interessantíssimo. Então houve um tempo que nada do que temos hoje só era matéria e luz. E nós sabemos que matéria é luz congelada, então tudo era luz. Ora, houve um tempo que tudo era luz. Não existia galáxia, não existia estrela, não existia átomo. A matéria estava existindo em outra forma, não essa matéria que nós a conhecemos, que representa 4% só, 4, alguma coisa da matéria do universo. Ora, então, mas as leis já existiam. Ela só foi se desdobrando pelo tempo. E ele está corretíssimo. Porque as leis são universais e imutáveis e eternas. Elas só foram reveladas pelo tempo, assim como a flor acaba revelando o fruto. A semente revela a árvore. E o princípio revela o fenômeno. Então elas já pré-existiam em estado latente, ou como ele diz aqui, estado potencial. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é o que Rustem nos diz. Olha aqui, se não é a mesma coisa que Rustem nos diz. Olha, a vida universal está assim por toda a natureza em germes eternos. Graças a essa quintessência dos fluidos que somente a vontade de Deus anima, conforme as necessidades da harmonia universal, as necessidades de todos os mundos, de todos os reinos, de todas as criaturas no estado material e no estado fluídico.
Olha, a vida universal está por toda a natureza em germes eternos. Olha o que o cientista fala aqui, ó. O mar primitivo que ocupava todo o espaço. E assim é o que o tempo revela. Revela o quê? A criação em potencial, que é o estado de germe. E olha que ele diz até o mesmo exemplo. Ó. Cada flor, como a flor e o fruto, guardados em potencial na semente. Olha o que o Rustem está dizendo aqui. Ó, a vida universal está por toda a natureza em germes eternos. E onde esses germes se pronuncia? No vazio. Então um dia aqui no Rustem, ou em outra parte, num congresso balde ou num seminário, eu quero fazer um seminário sobre o vazio e o nada. Só para mostrar que esses germes permanecem latentes dentro do vazio. Para que a gente entenda que a vida surge do vazio. Porque nós estamos vazios no nosso corpo inteiro. Hoje, semana passada, retrasada, li no G1, né, que alguns cientistas faziam uns cálculos que se nós pegássemos tudo que existe no nosso universo, ou os nossos organismos, vamos pegar o nosso organismo, e diminuísse os espaços existentes entre os átomos, todos nós caberíamos numa cabeça de alfinete. É muito interessante isso, né? E a ciência hoje fala, por exemplo, da energia do vácuo, né? Que é uma energia em 1 centímetro cúbico, ou num metro cúbico, tem energia para aquecer todos os mares da Terra. E tudo isso em estado de germe. A própria lei que vai se desdobrando no tempo, ou seja, ela vai além do tempo. Aquilo que o Heisenberg já falava, né? Para existir o nosso universo, temos de ter o universo acima dele. Aquilo que o David Bohm falava, né? A ordem implicata, ela tem de existir. Uma ordem superimplicata, implicada em relação à ordem que nós estamos. Dentro do mesmo princípio das leis, os mesmos princípios. Então um dia nós vamos falar sobre o vazio, para poder ver que maravilha é o vazio. Que dela que surge esses germes e se desdobra no campo do tempo. Certinho? Continuemos com o nosso George. Olha o que ele diz aqui, ó. Há pouco eu falei isso. Não há mais causa e efeito no mundo das partículas, mas uma combinação de possibilidades e não de sorteio, pois se trata de um jogo muito sutil que seria degradado se fosse reduzido a mera casa. Cara, isso é lindo. Olha, nós é que vivemos falando, né, só em causa e efeito. Não há mais causa e efeito no mundo das partículas, mas uma combinação de possibilidades e não de sorteio, pois se trata de um jogo muito sutil que seria degradado se fosse reduzido a mero acaso. Aqui nós estamos trazendo homenagem ao Feynman, né, que são os diagramas de Feynman, porque o Feynman conseguiu mostrar que as partículas não têm uma trajetória linear e ela não vai apenas em um determinado campo. Uma partícula, por exemplo, para sair de A para chegar em B, ela percorre todos os caminhos. Ou seja, ela tem uma soma de possibilidades de plenitude, onde ela pode estar com a maior amplitude, né? Uma soma de possibilidades de amplitude. E ele desenhou inúmeros diagramas de todos os fenômenos. Aqui estão os fenômenos de algumas partículas, né? E sua degradação. Mas foi graças a ele que ele conseguiu normalizar o conjunto desses caminhos para que a gente pudesse calcular e perceber, pelo menos, a provável posição de uma partícula e a sua velocidade. Mas é dentro disso aqui. Não há mais causa e efeito no mundo das partículas. Olha, então quer dizer que a causa e efeito aqui está exprimindo possibilidades, como a gente acabou de falar. Imagina a liberdade que uma partícula tem. Então, quando eu falar do princípio da incerteza, eu não estou falando do acaso. Não, eu estou falando de uma lei de probabilidade. E essa lei de probabilidade não expressa acaso, expressa liberdade. Muito bem. E olha o que o Balde nos diz. O imponderável não é acaso ou a desordem, mas é uma lei, uma ordem
que nós não conhecemos. Vou repetir para ficar guardado na nossa memória. O imponderável não é o acaso ou a desordem, mas é uma lei, uma ordem que nós não conhecemos. Voltando lá no George, olha o que ele diz. A liberdade total é o que existe por trás do acaso absoluto. Então aquilo que nós chamamos de acaso, nada mais é do que uma expressão de uma lei de probabilidade e de possibilidade. E esse acaso exprime, na verdade, a liberdade que cada partícula tem, que cada subpartícula tem, dentro do contexto das trajetórias e dentro do contexto da movimentação. Liberdade. E como está tudo interconectado, você imagina. Quando eu estou estudando um fenômeno, não estou estudando o fenômeno. Eu estou dando apenas uma visão daquele trecho do fenômeno, porque está tudo interligado. E a liberdade, por ser o amor, a lei que resume tudo, é a liberdade total em todos os setores do universo. Pouco a pouco é que nós vamos transformando essa liberdade em determinismo pelas nossas escolhas. E voltando em Ubaldi, ele diz o seguinte: nenhum fenômeno ocorre ao acaso, mas sempre de acordo com a sua lei, que o guia e individualiza. Está aqui, ó, a chave que nós vimos lá atrás, agora aqui individualizada em nós. Ou seja, a lei de cada plano, a lei de cada princípio, a lei onipresente em cada local do universo. Mas sempre numa ordem absoluta, numa liberdade absoluta que expressa amor, bondade, justiça e misericórdia, mas que acima de tudo é uma lei de possibilidades infinitas. É por isso que não tem sentido quando a gente diz assim, a minha vida não tem saída. Lembra, Deus é Pai de possibilidade infinita. Sempre existe uma saída, desde que a gente recorra ao campo necessário para essa transformação. Muito bem. E aí voltamos a Husserl, ação espírita universal, instrumento da sua providência. Isso está na mensagem anteriores, né? Que nós vamos ver um pouquinho dessa ação espírita universal. E vamos ver como é que ela ocorre. Vamos lá. Esta influência superior que dirige e governa, ele exercita pela ação espírita universal. Você está falando de Deus. Instrumento da sua providência e que se efetua também sob o impérito e no âmbito daquelas leis, de acordo com a sua vontade onipotente e imutável. É essa influência superior que vos atrai de contínuo para a senda do progresso, que, sem perturbar o exercício independente e pleno do vosso livre-arbítrio, quer este vos induza à docilidade, quer vos arraste à rebeldia. Olha, nós acabamos de ver lá que o Ubaldi falando que ele está em tudo, até dentro do nosso organismo. E essa lei também que nos empurra, é o impulso primordial do processo evolutivo. E essa lei nos chama independente do uso que a gente fizer do nosso livre-arbítrio. Se ele for dentro do campo da docilidade, nós vamos seguir rapidamente o processo. Se for dentro do campo da rebeldia, nós vamos fazer grandes curvas, até que nós, como agentes do nosso destino, possamos transformar as nossas órbitas e diminuir os nossos caminhos, acessando pela docilidade e humildade os campos superiores da existência. E em um momento nenhum desses, nem a lei deixa de falar dentro de nós, como ela também deixa de ser traduzida por ação espírita universal em redor de nós. Ora, se existe uma ação espírita universal, não tem a menor dúvida que tem de ter uma hierarquia. Essa ação espírita universal está dentro de uma ordem hierárquica, que está aqui, né? O espírito puro, as duas asas, amor e saber, e a escada de Jacó, né? Representando aqui o processo evolutivo. Ora, se existe uma ação espírita universal, existe uma ordem hierárquica. Vamos ver essa ação, vamos ver essa ordem e vamos ver como é que esses transformadores psíquicos agem para que a gente possa compreender todo o processo? Vamos lá? É isso que nós vamos ver agora.
Presta muita atenção no que eu vou ler aqui agora. Por favor, eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Olha o que Rustem fala. Cada mundo, qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um Espírito, um Cristo de Deus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, infalível, que nunca faliu, que tendo-lhe presidido a formação, se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, assim como de todos os espíritos que o habitam, a fim de os conduzir à perfeição. Vou ler de novo. Cada mundo, qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um Espírito, um Cristo de Deus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, infalível, que nunca faliu. Aquilo não está falando dos espíritos do sistema, ele está falando aqui da evolução. Então nunca caiu na evolução, que são os Cristos como o Cristo nosso, o nosso Cristo planetário. Infalível, que nunca faliu, que tendo presidido a formação, se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, assim como de todos os espíritos que o habitam, a fim de os conduzir à perfeição. Olha, então não existe nenhum mundo que não tenha um Cristo presente. E esse Cristo responsável pelas humanidades que existem em cada mundo desse. Olha o que está falando. Mundo quer dizer planeta, mundo quer dizer satélite, mundo quer dizer estrela, mundo quer dizer galáxia, mundo quer dizer universos. Todos esses planos têm um diretor espiritual. É aí que começa a escala dos ministros que traduzem a vontade de Deus pela ação espírita. Ou seja, começa nos Cristos. Vamos continuar? As missões desses Cristos são relativas, conforme ao grau e ao desenvolvimento do planeta. As terras ingratas, quais as vossas, eles pregam amor. Aos mundos mais elevados, leva as grandes descobertas, as ciências e as artes, desempenhando em todos as funções de alavanca para o se erguer os instintos adormecidos, sempre de acordo com as capacidades e necessidades do planeta, cuja direção lhe cabe. Olha como é que é relativa a ação espírita. A ação espírita universal é relativa a cada elemento. Olha, aqui nós temos que pregar o amor, imagina. E ensinar a amar igual a gente ama a si mesmo. Porque todos somos egóicos. E depois que ele deu o exemplo, falou assim, agora vocês podem amar como eu vos amei. Olha a diferença. Nos mundos mais elevados vai levar o conhecimento, vai levar a ciência, vai levar a arte. Você imagina? E todos esses planos têm um Cristo. Então a maior força do universo são os Cristos. Vamos raciocinar isso agora em número? Olha aqui, ó. Uma notícia que saiu esses dias agora. Saiu, acho que antes de ontem. A Via Láctea tem aproximadamente 6 bilhões de planetas semelhante à Terra, estima um novo estudo da Universidade da Colômbia Britânica no Canadá. Olha, só semelhante à Terra são 6 bilhões de planetas. Isso significaria 6 bilhões de Cristos. Vamos voltar lá para não ter dúvida. Olha aqui, vamos lá. Cada mundo, qualquer que ele seja, tem um protetor e um governador, um Espírito, um Cristo de Deus. Ora, então olha aqui, ó, nesse estudo aqui. A Via Láctea tem aproximadamente 6 bilhões de planetas semelhante à Terra. Não está falando todos os planetas da Via Láctea, não. Está falando aqueles que se assemelham à Terra. São 6 bilhões, então significa que só aí seriam 6 bilhões de Cristo. Olha aqui que é a Noure Crística, olha aqui que é o pensamento crístico dentro do universo. Olha se tem condição de existir qualquer mal. Olha se todo mal não é transitório. É a maior força que existe no universo, que expressa o pensamento divino. Só aí são 6 bilhões. Mas vamos lá, então calma. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. A pesquisa considera planetas similares à Terra, os astros que apresentam composição rochosa, tamanho semelhante ao nosso planeta e que ocupa a órbita de anãs amarelas, a classe de estrelas que inclui o Sol. Além disso, os planetas dessa categoria devem residir em zonas habitáveis da órbita de suas estrelas, em que há condições apropriadas para a presença da água líquida na superfície planetária.
Olha, então esse estudo é altamente seletivo. Nesse processo seletivo são 6 bilhões de planetas com prováveis aparências ou semelhança ao nosso. 6 bi. Então são 6 bilhões de Cristo. Olha a Noure. Compreendendo Noure aqui, não como corrente de pensamento comum, mas corrente que está além do espaço-tempo, que é a Noure crística. Ainda está duvidando? Então vamos ver mais um pouquinho aqui. Vamos voltar lá no nosso Jorge. Olha o que ele diz aqui. Se multiplicarmos este número pelos de galáxias, obteremos uma estimativa de aproximadamente 10 mil bilhões de estrelas no universo, uma das quais se chama Sol. Então olha bem, nós vimos lá 6 bilhões de planetas na nossa galáxia semelhante. Aí já são 6 bilhões de Cristo. Agora o que ele está falando aqui? Que no universo, provavelmente a gente tem 10 mil bilhões de estrelas no universo. Olha, se cada orbe, qualquer que ele seja, tem um Cristo que o dirige, então significa que em 10 mil bilhões de estrelas, então eu tenho 10 mil bilhões de Cristos. Do qual o nosso Cristo é um deles. Isso é muito importante a gente entender. E é uma afirmação, está lá em Rustem. Acabei de ler para vocês. Todo orbe, qualquer que ele seja. Agora, se você tem aqui 10 mil bilhões de estrelas, vamos colocar aqui que cada planeta, cada estrela dessa teria, por exemplo, 5 planetas. Então seria 5 vezes 10 mil, 50 mil bilhões de estrelas no universo. Só compondo estrela e planeta. Olha que força que é essa. Eu não estou contando espírito puro, eu não estou contando espírito benévolo, eu não estou contando aqui a escala que Kardec fala, não. Então olha como a maldade é apenas uma faixa muito estreita ainda no campo do universo. Como que nós podemos lutar com uma força dessa? É por isso que Jesus fala, o príncipe desse mundo já está julgado. Não tem sentido, não tem força que exista a um campo amoroso desse. Então eu fiz uma imagem aqui só para a gente guardar, para a gente reverenciar o nosso Cristo e os Cristos de todos esses planos. Eu coloquei aqui, ó, a mesma estimativa, 10 bilhões de Cristos no universo. No nosso universo, agora você imagina, se a ciência estiver correta, existe mesmo de 10 elevado a 500 universos. Cara, isso é de uma grandiosidade, é aquilo que o Rustem falou lá no início. Não, só queremos mostrar a grandiosidade de Deus, olha que coisa extraordinária. Isso em referência aos Cristos, nós estamos falando dos espíritos de escol que existe, não, os grandes espíritos puros. Estou falando só do Cristo. Que é a ação preponderante da ação espírita no universo, a ação espírita universal, a ação preponderante vem dos Cristos, que são os principais moduladores do pensamento do Pai e da sua vontade. E essa ação se dá dentro da lei, do qual eles servem. É uma grandeza extraordinária. Aí depois do Cristo nós temos aqui, ó, o que o Rustem diz. É muito legal isso, né? Os espíritos puros são os intermediários entre a essência eterna de vida, a inteligência suprema, criador e criado, causa primária, onisciente e onipotente de Deus, e os espíritos superiores, ministros das vontades divinas, no quais, segundo a escala hierárquica, por intermédio dos bons espíritos, a fazem chegar até vós. Vamos lá e ver então? Já vimos os Cristos. Agora o que ele fala? Os espíritos puros são os intermediários entre a essência eterna de vida, a inteligência suprema, criador e criado, causa primária, onisciente e onipotente, Deus, e os espíritos superiores, ministros de vontades divinas, os quais, segundo a escala hierárquica, por intermédio dos bons espíritos, fazem chegar até vós. Ora, então aqui está a escala, ó.
Lá está os ministros das vontades divinas, os Cristos de Deus, os espíritos puros, os espíritos superiores, os bons espíritos. Vai chegar aqui nos nossos mentores e vai chegar em nós. Por isso que eu chamo transformadores psíquicos. E olha o que ele diz aqui. Espírito Santo é uma designação alegórica sobre o qual se compreendem indistintamente, de modo coletivo ou individual, os espíritos puros, os espíritos superiores e os bons espíritos, como sendo, em ordem hierárquica, os ministros ou agentes da vontade de Deus, os órgãos de suas inspirações, junto dos homens. Então o Espírito Santo engloba todos esses servidores da lei, ou cuidadores da lei, que começa nos espíritos crísticos e vai até nos nossos mentores. Então essa é a escala, né? Assim como a ordem lá, como nós vimos lá as leis, partindo da ordem até chegar na causa e efeito, nós estamos vendo agora que a parte do Cristo, dos espíritos puros, dos espíritos superiores, dos espíritos bons espíritos, até chegar a nós. E para não ter dúvida, olha aqui o que ele diz, ó. Nos mundos inferiores, os encarnados têm seus anjos de guarda, que são espíritos da categoria dos vossos, mais depurados, como dizeis, do que os seus protegidos, e os quais também têm por protetores e guia outros espíritos, de ordem mais elevada. Tudo se liga e encadeia da base ao ápice, hierarquicamente, na unidade e na solidariedade. Então nós poderíamos ver assim, ó. Vamos pegar a parte aqui azul, que representa o espaço-tempo, como fosse o tecido da lei. Está aqui, representado pelo tecido da lei. Olha, tudo se liga e encadeia, desde o ápice à base. Então agora eu coloquei aqui ó, os transformadores do Cristo como se fossem antenas divinas, né, que recebem o pensamento divino. Aqui está os Cristos, e nós vimos lá 10 bilhões de bilhões. Depois aqui estão os espíritos puros, que nós nem calculamos, para ter uma ideia de quantidade. Depois nós temos os espíritos superiores, depois nós temos os bons espíritos, depois nós temos os mentores, e depois temos nós aqui. Ó. Olha como é que é a vibração, que é o mundo que nós vimos, é vibracional, né? Porque o sistema que o Balde explica é intrínseco, mas o nosso mundo é vibracional, que vai da consciência à mente, e da mente até o espaço-tempo. Olha aí os transformadores. Pode ir mais em cima ali para não tapar. Isso. Olha os transformadores aí, gente. Isso aqui eu fiz para dar uma ideia. Só aqui nos Cristos são 10 bilhões de bilhões. Não temos número para os Espíritos Santos, né? Olha que coisa extraordinária. A lei é o tecido do qual sustenta tudo. A lei está ali presente. E ela está inclusive presente em nós mesmos. Olha nós aqui, em curso na lei. Ó. Nada está fora da lei. Mas existe a ação espírita universal que unifica todo o processo. Dentro de um campo hierárquico. E nós já sabemos a lei desse campo hierárquico, né? O maior serve a todos. Muito bem. Olha que extraordinário aqui, ó. Graças ao nosso amigo Alexandre, nós estamos vendo aí, ó. Então tá lá o Cristo, as vibrações crísticas para o Espírito Santo. Aqui eu classifiquei todos, né? Espíritos superiores, espíritos puros, que é a classificação que o Rustem dá. E aqui estamos nós. Ó, como tudo é um transformador psíquico. Um transformador hierárquico. Isso aí que é ação espírita universal. Em tudo, né? Desde o universo, como mundos, como a formação desse mundo, porque eles são, na verdade, verdadeiros parteiros de mundo, como diz irmão Áureo, até a ação sobre nós. Olha que espetáculo. Então, da base ao ápice, hierarquicamente constituído. Então, desce sobre nós a todo tempo essa quantidade imensa de vibração. E, olha que extraordinário, aqui a gente tentou buscar para mostrar todo esse processo ocorrendo de uma dimensão tudo interligado. Olha,
mostrando a totalidade e a unidade. Hierarquicamente constituído, mas dentro de um campo de unidade. E aqui, ó, as correntes chegando até nós. Todas essas vibrações chegando até nós. Olha que espetáculo. E muitas dessas vibrações nós não recebemos por essa forma de agir da nossa mente. Olha lá, ó. Essa figura eu até usei, estou usando uma figura melhor aqui agora. Aqui está mostrando um daqueles campos, aqui jorrando sobre nós, e nós não recebendo, né? Que nós temos uma estação de rádio que só pensa o tempo todo e fica preso nesse pensar e não conseguimos perceber essa visão toda. E não podemos esquecer, né? Que não esqueçais que tudo provém de Deus e para Deus volta. E de Deus, uno, Criador incriado, Pai de tudo e de todos. De Deus, grande motor, de quanto existe, pilar inabalável, sobre o qual repousam as multidões de mundos disseminados no espaço, como os átomos no ar. Ou seja, nós falamos aqui dos Cristo, falamos dos Espíritos puros, mas não podemos esquecer que tudo parte de Deus, centro existente, onipresente, abarcante em todos os campos. Agora, como é que os Espíritos vão unir tudo isso? Através do fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, que nós também já estudamos eles várias vezes, é que une tudo isso. Vamos ver rapidamente, que já estamos terminando, tenham paciência que nós já estamos acabando, que como é que se une todo esse processo. Vamos lá? Olha aqui, ó. O fluido universal que toca de perto a Deus e dele parte, constitui pela sua quintessência e mediante as combinações, modificações e transformações de que é passível o instrumento e o meio de que se serve a inteligência suprema pela onipotência de sua vontade operar no infinito e na eternidade todas as criações espirituais, materiais e fluídicas destinadas à vida e harmonia universais para operar a criação de todos os mundos, de todos os seres, em todos os reinos da natureza, de tudo que se move e vive. Ora, e a gente muitas vezes, olha bem o que ele fala aqui, ó, o fluido universal que toca de Deus, toca a Deus. Ora, então não pode ser substância como a gente entende. Ele só é substância na medida que ele vai contraindo em cada dimensão daquela onde a lei se expressa. Mas se ele é o hálito divino, como diz André Luiz, ele é acima de tudo amor. Esse amor, liberdade, ordem, possibilidades infinitas, vai se condensando até que se torna substância. Nessa imagem aqui, ó, nós colocando essa substância como luz, ela é muito interessante. Está aqui o fluido universal. Uma luz que pouco a pouco vai se congelando e transformando, né? Olha que espetáculo de imagem, ó. Essa substância luz vai formar todas as substâncias, todos os fluidos existentes. E isso é o fluido cósmico universal. Vamos lá de novo para poder ver bonitinho? Olha que espetáculo. Uma substância de luz que vai coagulando, formando energia, matéria, energia densável, a partir da energia sutil. Mas lá no seu ponto inicial é amor, que se expressa nas mais diferentes ordens, nas mais diferentes substâncias, até se tornar substância vital, se tornar toda a substância do mundo. E é a partir disso aí que se une, porque uma das expressões dessa lei é o magnetismo. Está aqui, ó. Essa a grande lei que rege todas as coisas, os fluidos magnéticos, liga todos os mundos uns aos outros, liga todos os espíritos encarnados e desencarnados. É um laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo que formássemos um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugando as nossas forças. Olha que imagem extraordinária lá do nosso amigo Alexandre. Olha, para dar uma ideia de todo o fluido universal, unindo tudo, o homem, os sóis, as estrelas, os planetas, tudo. Então o que faz a interligação, que forma o que a ciência chama hoje de campo ponto zero, ou campo de informação, é exatamente o magnetismo, que forma um campo do qual nós estamos inseridos.
Nós estamos dando ideia de substância porque é a maneira que a gente concebe, né, para ficar mais fácil. E, consequentemente, ele une também todo o universo. E essas leis de união estão descobertas agora. Ó, a descoberta recente agora, foi publicada esses dias. Ó, os cientistas conseguiram entrelaçar ou emaranhar 15 trilhões de átomos. E esse emaranhamento não foi capaz de determinadas ações alterar esse emaranhamento. Ou seja, mostrando que todos nós, até as partículas menores, estão entrelaçadas. E esse entrelaçamento se dá por esses laços, né? Que é o campo de informação, que nada mais é que o fluido magnético, que a ciência ainda não consegue deduzir de onde vem esse entrelaçamento. Mas está aí, os átomos entrelaçados e a imagem, né, desse entrelaçamento. E esse entrelaçamento surge exatamente no Big Bang, quando todas as partículas estão entrelaçadas. Consequentemente, todas as mentes que são entrelaçadas no campo de consciência. E a lei rege tudo isso. Então nós também, como mostra essa figura, estamos todos entrelaçados, entrelaçadas às partículas, entrelaçados ao universo, entrelaçados uns aos outros. Meus amigos, era o que gostaríamos de falar, era a nossa mensagem para esse congresso. Foi um pouco mais extenso porque é muito assunto e a gente falar dessa ação espírita universal é empolgante, é um assunto muito interessante e espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para que nós, pouco a pouco, vamos entendendo, né, essa ação espírita universal, essa lei divina e todos esses processos da nossa existência. Obrigado a todos, obrigado aos nossos amigos de Franca, obrigado ao nosso amigo Felipe Salomão, obrigado a todos aqueles que têm contribuído para que a ideia tão magnífica, tão pura, tão bela dos 4 evangelhos sempre chegue cada dia mais numa visão mais ampla aos nossos corações. Boa noite, muito obrigado a todos. Depois dessa belíssima palestra do Dr. Maurício Neiva Crispim, que abrilhantou a abertura do nosso congresso, temos a necessidade de encerrá-lo na noite de hoje. E não perdendo a alegria por estarmos reunidos, mas pelo contrário, mentalmente nós nos unimos através das ondas mentais para que o congresso tivesse a sua efetivação. E assim, Senhor, em seu nome queremos encerrar a noite de hoje, pedindo aos nossos mentores espirituais que nos abençoe e nos inspire para que amanhã possamos dar continuidade ao congresso. Assim seja.